Liminar para liberação do exame de Oncotype pelo plano de saúde. Olha, um exame tão importante como o Oncotype já deveria estar dentro da regra do rol de procedimentos da ANS, mas até hoje não entrou e provavelmente, pelas notícias que a gente tem, provavelmente não entrará. Mas o que será que acontece? Como é que será que a lei trata um exame como um Oncotype? O que será que a ANS diz a respeito? Como as operadoras interpretam? O que a justiça tem dito a respeito disso? Eu vou tentar jogar luz sobre isso para vocês agora. Vamos lá. Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde. Também sou professor de Direito Médico e Hospitalar e da Saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil. Autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar, e meu objetivo aqui é desmistificar para vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. Olha, sou ainda inacreditável que a ANS não tenha incorporado o exame de Oncotype pela cobertura obrigatória das operadoras de planos de saúde. O exame de Oncotype ele é muito já difundido para casos de pacientes com câncer de mama em estágio inicial, e ele também, claro, é um exame já muito recomendado dentro da ciência para outros tipos de caso, como, por exemplo, o câncer de cólon ou mesmo câncer de próstata. A gente já encontra a indicação técnica, embora ele seja ainda muito difundido, né? A grande difusão dele no Brasil, sem dúvida nenhuma, me parece que é para casos de câncer de mama. E o que isso significa? Bom, significa dizer que muitas vezes essas pessoas elas vão conseguir saber pelo exame de Oncotype, claro, se existe uma chance de recidiva, se o tratamento quimioterápico deve ou não ser feito, e esse é um exame tão essencial, tão importante, que pode fazer a operadora de plano de saúde economizar tanto, que é inacreditável que a ANS não incorpore isso dentro do seu rol de procedimentos. Por que ela não incorpora? Bom, ela diz que esses exames de novas gerações, como é o caso do Oncotype, por exemplo, é um exame que está expressamente excluído da cobertura das operadoras de planos de saúde. E aí, consequentemente, ela diz que, estando expressamente excluído, ela não pode fazer a incorporação. Em alguns casos, até alguns planos de saúde já liberam, e eu conheço planos de saúde que fazem isso, por quê? Porque tem plano de saúde que faz uma conta simples. Olha, se eu liberar para todas as mulheres bem indicadas, para todos os pacientes, né, bem indicados para câncer de mama, eu tenho aqui uma economia X, porque X% dessas pessoas não precisarão realizar a quimioterapia. Então, tem operadora de plano de saúde que já fez essa conta e faz a liberação. É a regra? Ainda não. Infelizmente, ainda não. E aí? E aí que em situações como essa, muitas das vezes, esses pacientes, então, eles vão lá e acabam muitas vezes pagando o exame, aqueles que podem pagar, porque a gente sabe que é um exame muito importante e, consequentemente, é um exame também muito caro. Em situações como essa, será que o beneficiário tem direito de pedir o reembolso da operadora de plano de saúde? Olha, a Justiça tem consagrado esse direito no caso do Oncotype em larga escala. Não existe causa ganha, nada é unânime, mas a experiência me leva a dizer que existem inúmeras jurisprudências, o conjunto de decisões judiciais aí tem condenado muitas operadoras de planos de saúde a fazer o ressarcimento, né? O reembolso do exame de Oncotype. É muito importante, contudo, claro, que você primeiro tenha uma boa prescrição médica. Guardar a prescrição médica é essencial. Segundo, você tem duas possibilidades se foi prescrito para você o exame de Oncotype. A primeira possibilidade é você pedir para a operadora de plano de saúde, isso para mim, é o mais importante, né? Você ter a prescrição, faz o pedido para a operadora de plano de saúde e tem a recusa. Se a operadora de plano de saúde recusar, você vai poder pagar e eventualmente procurar um advogado para buscar ali o reembolso desse valor, ou então, eventualmente, buscar até na justiça, ou até administrativamente ou na justiça, fazer aí com que a operadora de plano de saúde pague, né? Então seria possível buscar que a operadora custeie esse exame diretamente. O que muitas vezes as pessoas fazem, até pela ansiedade, pela contundência da situação, é pagar o exame e aí buscar então o reembolso. E como eu disse para vocês, isso é plenamente possível, porque hoje, o que diz a lei dos planos de saúde? Ela diz basicamente que, estando o tratamento em acordo com a ciência, a operadora deve ser condenada a fazer, deverá liberar, na verdade, ela diz, o tratamento. Então,
Para a lei, não importa muito o rol de procedimentos da ANS, importa mais a ciência em si. Se a ciência está em acordo com a indicação do exame, por exemplo, ele deveria ser autorizado. Até porque esse exame, por exemplo, ele não tem um substitutivo dentro do rol da ANS. Né? Ele não tem um outro exame que eu possa compará-lo ou substituir a indicação do Oncotype. Por isso ele é tão importante e por isso ele é tão essencial e, claro, por isso também ele acaba sendo tão caro. Por isso, se você está passando por esse tipo de questão, se você teve uma recusa do seu exame, eu sugiro muito que você fale com um advogado especialista, experiente, que conheça os pareceres técnicos de Oncotype, que conheça o exame, que entenda os meandros do caso, porque esse profissional poderá buscar para você o reembolso dessa despesa e você pode eventualmente até ser ressarcida integralmente das despesas todas com o exame de Oncotype. Para isso, você deve falar com um advogado especialista em plano de saúde que vai poder prestar a você a melhor assistência, a melhor análise do seu caso e a melhor orientação. Você pode fazer isso online, você pode fazer isso presencial, porque hoje eu tenho orgulho de dizer, como professor de pós-graduação, doando aula para alunos advogados em todo o Brasil, que existe gente muito qualificada, muito experiente, muito capaz de lidar com casos como esse. Então, tenho muito orgulho de dizer isso, porque esse é um dos tantos casos em que eu discuto em sala de aula com os alunos, e o exame de Oncotype a gente sabe o quanto é essencial e definidor, muitas vezes, da tranquilidade ou, às vezes, da intranquilidade das pessoas. Não deixe de falar com um profissional experiente, especialista, mesmo que online, porque, como eu disse, um processo, mesmo que você tenha eventualmente que mover, ele é online, ele é eletrônico em todo o Brasil, não teria nenhum problema o seu advogado estar em outra cidade, porque ele vai ter que fazer isso eletronicamente, mesmo que ele dê entrada no mesmo fórum da cidade em que ele trabalha, tudo vai ser feito eletronicamente hoje. São casos em que não tem audiência em geral, então assim, não tem que se preocupar se você está falando online ou presencial com o advogado. Importante é que você converse com alguém experiente, especialista nisso, a fim de poder ajudar você e a fim de poder prestar a você a melhor orientação. Muito sucesso, eu espero que você tenha muita saúde, que esse vídeo tenha sido útil a você e até o próximo vídeo.